52 Kirin Saga Capítulo 167 O Destino dos Heróis 2 Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Uma vez que os heróis terminam suas provações e completam todos os trabalhos, o mundo se volta contra eles e os força a fazer uma escolha. Você lê as histórias. Você sabe como termina. A palavra de Alf não parava de ecoar na cabeça de Nurina. Ela, que parecia jovem apesar de seus 200 anos de idade, parecia ter envelhecido de repente. Alf ainda parecia sem emoção, apesar das expressões comoventes de seu discípulo. Ela então suspirou e falou: "É por isso que eu perguntei o quão forte ele se tornou. Para aqueles que são heróis, quanto mais fortes eles ficam, mais próximo o tempo de seu julgamento começa." Nurina mal conseguiu conter as lágrimas e pigarreou. No ano passado, ele deixou Riften no posto de aprendiz de mago. Uma vez que ele viajou por Skirin, ele teve um encontro fortuito e compreendeu algumas noções básicas dos caminhos dos Psychics. Ele então começou a se concentrar em como aumentar seu poder e aprender a controlá-lo, mas ele enfrentou um certo dilema com sua vitalidade. Ele encontrou uma maneira de se curar e alcançou um certo grau de equilíbrio e foi reconhecido como um expert mage ultimamente. Tudo isso em um ano. Bem, como um discípulo seu, ele realmente mostra uma boa promessa. Ainda assim, ele era muito versado no Tuum. Seu talento é chocante. Não quero tirar conclusões precipitadas, mas há uma chance de que ele seja um Dragonborn. Se for esse o caso, não poderei responder a tantas perguntas quanto as pessoas que são bem versadas no Tunnessy. Nurina entendeu o que Alf estava tentando dizer, pois estava muito ciente da reencarnação de João e da profecia do Dragonborn. No entanto, ela optou por manter essas informações de Alf, pois não são seus segredos para revelar. HMMM. Eu entendo, mas vamos nos concentrar no poder de João por enquanto. Você disse que quanto mais rápido ele aumenta, mais cedo seus rastros se tornam. O que isso significa? Não é tão difícil de entender. Pense nisso como o mundo sabe quando tal desastre acontecerá. O mundo prepara os heróis para enfrentá-lo. Então seu aumento de poder depende principalmente de como o mundo precisa que eles sejam. Não há limites ou limites para dizer o quão forte um herói pode alcançar, desde que suas provações exijam que eles sejam tão fortes. Mas podemos dizer que o julgamento está se aproximando enquanto os jovens heróis estão ficando mais fortes. Mas quando João terminar os testes, isso não significa que ele encontrará sua morte. Provavelmente. O que significa que não é uma coisa certa, certo? Sim, ele pode encontrar uma maneira. Você sabe que meu pai curou o herói de Morrowind da doença de Corprus, interrompendo os efeitos negativos e permitindo que os efeitos positivos do Corprus permaneçam. Normalmente, a imortalidade era um dos efeitos positivos de o Corpus. Você está dizendo que o grande Nerevarine ainda está vivo até hoje? Quem sabe? Apenas alguns dias antes da crise do esquecimento, ele disse que iria fazer uma viagem através do oceano para visitar Akavir. Akavir? A questão é que eu não sei se ele está vivo ou não. Você pode tentar perguntar ao meu pai, mas ele não responderá. Negócios. O grande mestre sempre valorizou a privacidade de seus amigos. Outro exemplo foi o falecido campeão de Cyrodiil que as pessoas conhecem como o herói de Kvat. Ele teve 3 julgamentos contra o príncipe da Edrico Meruni Dagon, o antigo imortal Maril, o Sem Penas, e o príncipe da Edrico Gigalag. Durante o último julgamento, o herói foi escolhido para ser Sheogorath, o da Edric Prince of Madness, para proteger as Ilhas da Loucura de Gigalag, o da Edric Prince of Order. Fontes dizem que o Sheogorath era na verdade a forma amaldiçoada de Gigalag e o herói conseguiu remover a maldição de Gigalag mantendo-o livre de se tornar Sheogorath novamente. Gigalag, novamente livre para vagar por Oblivion em sua verdadeira forma, revelou sua história ao campeão e o nomeou o novo príncipe da loucura antes de partir. Você quer dizer que o dia atual Sheogorath é o herói de Cyrodiil? Uau! A história não era conhecida, exceto por alguns poucos. Mesmo uma grande personagem como Nurina não sabia que tal coisa aconteceu.
Ela ficaria muito brava quando descobrisse que John conhecia essa história antes, pois ele mesmo a viu pelos olhos do personagem do jogador durante o evento Elder Scrolls 4, Oblivion, mas isso é uma história para outra hora. O ponto é, os últimos dois heróis conhecidos conseguiram desafiar o mundo por uma ação extrema. Não tenho certeza sobre o Nerevarine, mas o herói de Kavash ascendeu para se tornar o Deus Louco. Não é um mau negócio na minha opinião. Alf disse e esperou a resposta de Nurina. Nurina pensou profundamente e assentiu. Então, você está dizendo que o aumento alarmante de força de John pode significar que seu teste começará mais cedo, mas também significa que ele precisa se tornar muito mais forte para poder resistir à retaliação do mundo quando terminar seus testes. Estou feliz que você a alcançou. E isso significa que preciso colocá-lo no curso de treinamento mais difícil que posso oferecer. Agora. Você está olhando completamente errado aqui. Alf parou Nurina antes de pensar em algo estranho. O que você quer dizer? Se você tentou interferir, pode acabar atrapalhando o caminho dele. Do que você está falando? Eu cuidei dele desde que ele tinha menos de 1 ano de idade. Eu ensinei a ele tudo o que existe sobre magia. Suspiro. Garota, você está profundamente envolvida emocionalmente com ele. Você não apenas o vê como seu discípulo, mas também como seu filho. Eu não entendo. Não é esse o ponto. Claro que não. Escute, seu tolo idiota. Os heróis passam por 9 estágios em suas vidas. Eles são o chamado para a aventura quando os heróis recebem o chamado mais alto para se levantar e lutar contra a injustiça. O treinamento quando os heróis adquiriram um novo mentor e obter o controle de seu poder. Crossing Threshold, quando os heróis reivindicam seu primeiro sucesso e percebem seu destino. O Road to Trials, quando os heróis iniciam sua longa jornada para aproveitar seu poder para o bem. O Barriga da Baleia, quando os heróis enfrentam algo além do que foram preparados, como quando as pessoas tentam usá-los ou quando enfrentam algo invencível. A sedução é quando os heróis são atraídos para fazer algo de que se arrependem mais tarde e através sabedoria pode ser adquirida. A expiação do pai é quando os heróis alcançam algo grande e se preparam para as fases finais de sua jornada. A apoteose é quando os heróis terminam suas provações para sempre e, finalmente, o benefício final é quando a história termina sobre como os heróis viveram felizes para sempre. Então, onde eu entro é o segundo estágio, o treinamento, certo? Eu sou o mentor dele. Você é um completo idiota. O garoto ainda nem recebeu seu chamado. O que o faz pensar que você será o mentor dele? É. Mas eu não acabei de dizer que sua interferência vai atrapalhá-lo. Você o criou desde que ele tinha menos de 1 ano de idade, como você disse. Você não vê? Essa criança é corajosa e tudo. Mas ele cresceu sendo protegido por você. Ele se tornou bastante decente em termos de poder e os perigos normais não podem afetá-lo, mas ele cresceu com segurança. Espere. Isso é minha culpa agora. De quem é a culpa? Se ele não sofrer, não aprenderá nenhuma lição de vida que o torne mais forte tanto na mentalidade quanto na realidade. Você não conhece John. E você não sabe merda nenhuma. Alf e Nurina começaram uma disputa de olhares, mas foi Nurina quem desviou os olhos no final. Droga! O que devo fazer? Você simplesmente tem que deixá-lo ir. Ordená-lo a ir em uma jornada para ampliar seus conhecimentos e experimentar coisas novas. Alf sugeriu com indiferença enquanto desviava o olhar. Nurina, porém, olhou para Alf e estreitou os olhos. Do mesmo jeito que você me deixou ir. Alf fechou os olhos e não respondeu. Por que você está me contando isso de qualquer maneira? De todas as pessoas, eu esperava que você se importasse menos com John. As coisas que você fez para mim no passado. Eu nunca as esqueci. Alf balançou a cabeça, impotente. Ela olhou nos olhos de Nurina. Você tinha 5 anos, certo? Quando eu acolhi você, você tinha 5 anos. Foi no ano vermelho quando Vanderfell entrou em erupção. Se bem me lembro, você estava à deriva nesta ilha e mal viveu. O Upsi insistiu que ela pode salvar sua vida e cuidou de você de volta à saúde. No entanto,
Tudo o que você queria era voltar para sua família. Tanto você quanto eu nos lembramos de como isso acabou. Foi a vez de Nurina ficar em silêncio. Bem, eu apreciei o respeito que você demonstrou naquela época. Você não era um talento ruim. Isso me fez pensar em como, velha bruxa, já ouvi essa história umas 1000 vezes. Realmente, preciso mencionar que também passei por isso. Oh, bem, eu estava prestes a mencionar as partes que mais me incomodam, como seus transbordantes instintos maternais. Alf disse em um tom irritado. Nurina parecia ter se lembrado de algo desagradável. E quando você matou Darla, lembra o que você disse? Querido, ter um animal de estimação não faz de você sua mãe. Você teve que aprender isso. Matando um animal de estimação. De uma criança de 8 anos. Os olhos de Nurina eram punhais fixos em Alf, que não foi afetado mesmo se sentindo mal. Você sempre foi uma bruxa de sangue frio. Nurina disse isso e foi até a sala da porta. Uma vez que ela chegou, ela se lembrou de onde ela parou seu passo. Para voltar para onde deixou Jun, ela precisa se teletransportar para uma distância que estava além do seu poder. Ela queria olhar para Alf e dizer a ela para recuperá-la, mas ela simplesmente parou sem se virar. Alf estava sorrindo por causa da situação e queria provocar Nurina. A propósito, quando eu apareci diante de você e daquele garoto, você pensou que eu ia matá-lo também? Você tem 196 anos este ano. Eu permito que você leve um filho ou sei lá. Alf começou a zombar de Nurina. Cadela de coração frio. Nurina amaldiçoou sem olhar para trás. Bem, é difícil acompanhar qualquer emoção quando você nasce como a filha mais velha de uma jarra. Se você quer abraços, pode encontrar o Upsilbeit. Deus saiu para fazer um recado. Nurina bufou com as palavras de Alf. Vou prestar respeito a eles e ao grão-mestre Id vai também. Ele está ocupado. Nurina não respondeu e saiu do quarto. Um pouco depois, Nurina voltou para Alf, que esperava com um livro na mão. Como foi? Bom, o grão-mestre me deu alguns doces. Cuidado, pode ser uma barra doce de 100 anos ou algo assim. Vou manter isso em mente. Posso voltar agora? Winterhold? Sim. Bem, eu tenho alguns negócios que preciso fazer por aqui, então iremos juntos. Por que você mora lá, afinal? Aquele meu primo, você se lembra dele? Savos. Ah, aquele garoto comum e sem talento. Bem, ele é o arquimago de Winterhold. Então ele me deu uma vaga se eu desse algumas aulas por mês. Espere. Aquele Savos. É o arquimago de Winterhold? Eu sei, certo. Dá para acreditar? Droga. Quem foi chutado na cabeça por um burro e permitiu que ele fosse um arquimago? Não me pergunte. Vamos embora. Alf assentiu e estava prestes a lançar um feitiço, mas de repente ela parou e arregalou os olhos. Impressionante. Nurina ia perguntar, mas de repente sentiu as mudanças no espaço ao redor da sala. Espera. Alf, tem alguém se teletransportando aqui? Não apenas me teleportando aqui. Alguém realmente conseguiu rastrear minha magia e revertê-la para encontrar o caminho para esta sala. Reverter um feitiço criado por um feiticeiro de 4000 anos. Que emocionante. Alf estava totalmente animado com o que ou quem iria chegar. Nurina entendeu o significado das palavras de Alf e se escondeu atrás dela. Este deve ser algum outro monstro insano. Não quero fazer parte disso. Ela pensou. Alguns segundos depois, uma terceira figura apareceu na sala. Era uma pessoa bem blindada segurando um estranho objeto cilíndrico na mão. Ele olhou em volta e seus olhos pousaram em Alf. Alfifir. Eu sei quem você é e não tenho medo de você. Onde está Nurina? Kirin Saga capítulo 168. Bem-vindo a Morrowind. Alfifir. Eu sei quem você é e não tenho medo de você. Onde está Nurina? O blindado fixou os olhos em Alf e apontou o objeto cilíndrico para ela. Oh garoto. Nurina percebeu o que estava acontecendo e começou a suar frio. O esquecimento me levou. Aquele garoto acabou de se teletransportar de Skyrim para Morrowind revertendo meu feitiço. Morrowind? O homem de armadura inclinou a cabeça sem entender o que estava acontecendo.
Ele então percebeu a estranha forma da sala ao seu redor e olhou para a esquerda e para a direita. Parecia que ele estava dentro de uma árvore com todas as paredes orgânicas ao seu redor. O lugar realmente parecia muito vivo. Bem-vindo a Morrowind, pirralho. 10 segundos de silêncio seguiram-se à declaração de Alf. Ei! Que João normalmente surtava. Ele olhou para a esquerda e para a direita e verificou um lugar ao seu redor novamente. João nunca esteve em uma dessas casas antes, mas ele praticamente tinha uma ideia do que era. Ele está dentro de uma torre Telvanni. As torres Telvanni eram um tipo único de casas localizadas em Morrowind. Em vez de serem construídas, essas torres foram plantadas pela casa Telvanni a partir de um tipo especial de fungo que cresce por meios especiais. Essas torres eram, no final, alguns grandes cogumelos que os membros da casa Telvanni e as pessoas que trabalham para eles viviam. E ele se viu em um. Espere um segundo. O que está acontecendo? João estava processando muitas informações a ponto de sua cabeça começar a dar erros. Sou eu quem quer te perguntar. Como você chegou aqui? Nurina saiu de trás de Alf e olhou para João. João viu Nurina e lembrou-se de seu objetivo. Oh, certo. Eu vim para te salvar. Apresse-se, teletransporte-nos para fora daqui. O quê? Eu não posso. O quê? Você não pode. Espere um segundo. Alfifir, o que você fez com ela? Eu não fiz nada. Alf respondeu sem nenhum interesse. Negar não vai te ajudar. Vou vingar Nurina. A vingança vai ser rápida. A vingança vai ser dolorosa. Vai ser delicioso. João declarou enquanto movia seus braços blindados e carregava o objeto cilíndrico em seu ombro. Prepare-se. Fogo. O objeto cilíndrico começou a brilhar e muita magia se condensou em seu centro. Alf, que normalmente não estava interessada, ergueu as sobrancelhas e sorriu. Ela viu uma estranha formação mágica que parecia bastante criativa e conectava a armadura e o objeto cilíndrico. Ela apenas acenou com a mão e um fio fino de relâmpago disparou contra João e atingiu sua armadura. Antes de mostrar sua nova invenção, João e sua armadura voaram pela sala e bateram em uma prateleira. Um monte de livros caiu sobre ele e ele foi enterrado sob eles. João. Não. Nurina se assustou e correu em direção a João. Perfeito. Agora tenho 2 idiotas para cuidar. Morrowind, hein? Como diabos eu cheguei aqui? Você pergunta. Bem, vamos começar a partir do momento em que Nurina foi levada por Alf. A cena se desenrola comigo parado no meio da tempestade de neve sozinho como um idiota. Fiquei muito surpreso com a demonstração de poder de Alf e como ela conseguiu enfrentar Nurina com facilidade. Quero dizer, Nurina era uma arquimaga, pelo amor de Deus. Quando comecei a rebobinar a luta em minha mente, foi bastante estranho como Alf conseguiu bloquear minha magia me silenciando. Veja bem, mágica é um tipo de energia e vem da alma, que é a fonte de todas as energias do corpo, como energia mágica, mágica, energia vital, vitalidade, energia espiritual, essência vital, e todas as outras conhecidas energias desconhecidas. Quando os magos usam um feitiço como o silêncio, eles bloqueiam a ligação entre o corpo astral, que é o recipiente da alma, e o corpo físico, que é o meio para transferir as energias para dentro e para fora. Ainda assim, o feitiço de Alf era único, pois bloqueava a maioria dos pontos de transferência de energia entre o astral e os corpos físicos que eram bastante como uma obra de arte. Isso estava acima e além de qualquer magia que eu conheço. Normalmente, não era um feitiço tão difícil, mas havia alguns lugares onde eu me sentia um tanto ignorante sobre o que estava acontecendo. Foi um feitiço estranho por todos os meios. Mesmo quando a Nurina suspendeu meu estado de silêncio, demorou. Isso me deixou alarmado sobre que tipo de poder aquela mulher Alf usava e onde eu poderia realmente vinculá-la ao nome Fir com a ajuda do sistema. Alf Fir é mestra de Nurina, o que significa que ela é minha grande mestra. Eu não tinha certeza se deveria me sentir honrado ou apavorado. Quem é Alf Fir? Você pergunta. Bem, responderei com prazer. Em primeiro lugar, ela é filha de Dvatifir, o membro mais velho e honrado da grande casa Telvanni,
uma das 5 maiores casas de Morrowind, o país vizinho a leste. Alfifir era um NPC em Elder Scrolls III. Morrowind ouvi dizer que ela apareceu em Elder Scrolls Legends também. Agora vamos falar sobre Dvaitfir. Ele é um ser absurdo. Eu o chamei de ser porque a palavra mortal não é uma palavra adequada para chamar um feiticeiro de 4.000 anos. Mais do que isso, ele fazia parte da Ordem Psijic, mas a deixou porque não concordava com seus ensinamentos. Ele conheceu Vistage e Nerevarine, 2 meus Eru-senpais que infelizmente nunca vão me notar. Agora, de volta ao grão-mestre Alfifir. Alfie é a filha mais velha de Dvaitfir. Ela tem 3 irmãs que são Beit, Deut e Upsifir. Tecnicamente, seus nomes são Alpa, Beta, Delta e Epsilon do alfabeto grego e você pode perguntar onde está o gama que deveria estar entre Beta e Delta. Bem, a resposta pode ser porque o gama foi um experimento fracassado. Sim, eu disse experimento. Por que eu disse experimento? Bem, fico feliz que você tenha perguntado porque aqui está a parte que vai deixar as pessoas um pouco enjoadas. As 4 irmãs Fir são bastante estranhas porque, como o próprio Dvaitfir afirmou, elas são seus clones. Para tornar mais fácil de entender, Dvaitfir clonou com sucesso 4 vezes e cada vez mudou o gênero do clone para torná-los as versões femininas de si mesmo. Não tenho certeza de como me sentir sobre isso, mas acho que com Dvaitfir e seus clones de gênero mais os gigantes feministas e todas as pessoas estranhas além deles neste mundo, será mais fácil para a comunidade LGBT espalhar sua influência por aqui. Mas não debaixo do meu nariz. Meu lema é sem veganos, LGBTI e apelidados de observadores de anime no meu território. Brincadeiras à parte, uma das coisas mais estranhas sobre Dvaitfir e suas filhas é que, apesar de chamá-las de filhas, ele também as chama de esposas. Não tenho certeza de qual é a razão para isso, mas se você está pensando em eu estou pensando, então alguém realmente encontrou uma maneira de tornar a frase Google Kill Yourself alcançável na vida real. De qualquer forma, eu não estava com humor para ficar aqui sem fazer nada. Imediatamente entrei em contato com o Augur e pedi-lhe uma ajuda sobre como rastrear um feitiço de teletransporte. Além disso, tive que voltar para o Interol em menos de 1 hora. Eu tive que conjurar um Flametronachal e usar todo o feitiço de velocidade que tenho para fazê-lo ir o mais rápido possível para o Interhold. Um método perigoso, mas eficaz. Assim que cheguei, só precisei pegar uma arma experimental na qual Luffy e eu trabalhamos. Foi um projeto com defeito, mas poderia causar uma grande quantidade de dano. O projeto era uma enorme peça de armadura feita de orixalcum conectada a uma fonte de energia que era 3 Black Soul Gems. A arma que carregava era um canhão mágico como os do navio. O Augur então chegou a uma resposta sobre como traçar um feitiço de teletransporte lendo a lei natural do espaço ao redor da área de teletransporte, o que significa que eu tive que retornar ao mesmo local onde Alfifir se teletransportou para Deus sabe onde. Voltar não foi uma tarefa simples. Com o peso da armadura, tive que usar uma carroça e transportá-la usando cavalos Flametronache. E por falar nisso, o Luffy e Ju mal haviam chegado ao Interhold quando eu já estava voltando para o local mais uma vez. Tive que fazer um breve resumo e pedir desculpas a Ju que insistiu em me seguir. De qualquer forma, depois que cheguei, as coisas ficaram meio estranhas. Foi uma tarefa complicada ler a lei natural do espaço ao redor da área. O Augur fez parecer uma tarefa fácil, mas foi muito difícil. Assim que fiz o primeiro contato do espaço e mágica no local, senti que era um teletransporte de longa distância que não sei onde acabou. O Augur me disse para não fazer isso, mas não tive escolha. Alguns podem argumentar que Nurina pode não estar em perigo ou algo assim. Mas aqueles que estão cientes dos nobres elfos negros devem saber o quão implacáveis eles são. Na verdade, sequestrar pessoas era algo que eles faziam abertamente, então tive que arriscar por Nurina. Posso não saber para onde vou acabar me teletransportando, mas não será tão longe, certo? Talvez uma masmorra perto de Undel, no máximo. Eu mesmo não posso me teletransportar mais de 100 metros com toda a minha mágica.
O Augur sugeriu usar algumas grandes Gems em vez da minha mágica, o que era um desperdício, então eu trouxe 10 grandes Gems preenchidas comigo. Depois de construir as runas de teletransporte, alinhei as Gems ao redor e deixei o feitiço ser lançado. Mas, por alguma razão, acabei em Morrowind. Em Telefone Fir para ser exato, Lard de Vatifir, a pessoa viva mais velha conhecida no mundo. Kirin Saga Capítulo 169 Um pequeno desafio em uma viagem para Morrowind foi certamente inesperada. João ficou muito surpreso, mas não deixou a surpresa arruinar seu senso de aventura. Quão normal era alguém piscar os olhos e nos segundos seguintes se encontrar no meio do continente. Mesmo que fosse misterioso e tudo, ele ainda insistia em ver o lado de fora de Telefone Fir. Este é o Hall of Fear, e lá embaixo está o Onyx Hall. Você só pode acessar aqui através do feitiço Levitação, mas acho que o teletransporte pode ser contado como acesso hábil. Alf explicou todo o lugar em poucas palavras com aborrecimento. Oh! Então isso é no Hall of Fear. Que incrível! Mas pensar que uma das lendárias irmãs Fir é minha grão-mestre. Não tenho certeza do que é mais incrível por aqui. O brilho nos olhos de João aumentava a cada percepção que ele encontrava. Nurina, sua discípula está brilhando. Sim, ele é sempre assim quando há uma coisa nova para descobrir. Como um garoto melancólico como você pode criar um garoto brilhante como ele? Depende do professor. Alguém como você não entenderia. Nurina respondeu friamente a Alf que bufou com desdém. Posso ver o lugar? João perguntou. Não suba nenhum nível mais alto do que este. Além desta sala está a área pessoal de Lord Divide. Alf deu um aviso a João antes que ele saísse. Espere. O grão-mestre de Vatifir está aqui? Sim, ele me deu alguns doces. Nurina respondeu com um sorriso. Eu disse a você que é uma coisa de 100 anos. Enquanto os dois elfos negros começaram a discutir, João saiu para ver o resto do lugar. Então, o que você acha? Ele é um pirralho com bom talento, de fato. Seu caminho na magia pode ser suave por causa de sua habilidade inata de herói, mas ele tem mais do que isso, como você disse. Fufu. Fico feliz que você tenha notado. Eu criei para. Calhe a boca, querido. Estou falando sobre a formação da armadura com a qual ele veio. Formação? Você não sabia? Ele fez um círculo único usando um material condutor mágico. Eu não sei de onde ele tirou a ideia, mas é algo que é uma técnica secreta entre os artesãos mágicos. Você está falando sobre esses fios saindo dessa armadura? Sim, não é ruim, mas ele não fez nenhum esforço para protegê-los. Talvez porque o produto ainda não estivesse completo. Nurina começou explicando a situação das invenções de João e as estranhas criatividades que ele inventa. Ela também explicou a situação sobre o Enterod e como João se tornou o rei do gramado. Para um herói, ele está agindo mais como um canalha. Mesmo que esteja fazendo algumas boas ações aqui e ali. Nurina disse, os outros heróis eram assim? Não tenho certeza. Todos eles tinham o mesmo padrão da coisa do herói, mas não é realmente um campo de interesse. Pergunte a algum historiador. Nurina assentiu e começou a pensar um pouco. E os outros heróis além do Nerevarine e do herói de Kavash? Como eles acabaram? Pergunta interessante. Vejamos. Muitos heróis tiveram um destino desconhecido, pois todos desapareceram como se o próprio Nier nos tivesse engolido. Houve Stage, Cirrus de Redguard, The Eternal Champion, The Apprentice of Atlespire, The Master Tunnelhat, The Hero of Delnostar e a Alma do Conflito. Estes foram os que foram confirmados como heróis que passaram pelos 9 estágios e terminaram seus trabalhos. Notas do autor. Todos os heróis são da série de jogos Elder Scrolls, tantos. Mas não há nada que indique como essas pessoas viveram depois de seus trabalhos. Não tenho medo de nada. Nem mesmo uma única pessoa veio e afirmou ser descendente de qualquer um deles. Se eu fosse você, não guardaria isso para mim. Faça o garoto entender em que tipo de situação ele está. Nurina ficou em silêncio, mas assentiu no final. Mais tarde, João voltou para Nurina e Alf acompanhado por 2 mulheres da Arkelven. Ambos se pareciam com Alf.
Então, temos um discípulo de quarta geração, não vejo há anos. Um deles falou diretamente com Nurina. Ups, João causou algum problema? Não, ele é educado como uma criança. A outra mulher falou enquanto segurava os braços de João. O próprio João parecia um pouco estranho. Então, você já viu o lugar? Sim, é impressionante além da crença. Os fungos crescendo em todos os lugares e o estilo do Mary com certeza é incrível. Bom, estou feliz que você tenha se dado bem com o Psibete também. Nurina fez uma cara de alívio. Bem, ele perguntou sobre algo estranho. Betty falou. O Corprusarium. Disse Upsi. Alf e Nurina olharam para João com os olhos arregalados. Como você ouviu sobre isso? Perguntou Nurina. Você está brincando comigo? Aqueles que sabem sobre telefone Fear devem saber três coisas. Lord Fear, as quatro filhas de Lord Fear e Corprusarium. O Corprusarium é uma série subterrânea de cavernas encontradas abaixo de telefone Fear. É aqui que os cidadãos afetados por Corprus podem ir morar com outras pessoas afetadas de forma semelhante para serem tratados por Divite Fear em 13-426. Também serviu como playground de Divite Fear. Qualquer pessoa de 4.000 anos, a barra N, precisa de verificação se algum foi encontrado, logo desenvolverá um hobby para passar o tempo. Divite Fear era um colecionador e adorava esportes. Naquela época o Corprusarium era uma masmorra onde ele escondia alguns dos seus tesouros. Ele então convidou ladrões de qualquer lugar para vir e saquear sua masmorra. Se pudessem, é claro. Como se pode esperar, o Corprusarium estava cheio de armadilhas mortais nos padrões de um mago de 4.000 anos e não há necessidade de mencionar os aflitos com Corprus que eram muito parecidos com aqueles zumbis de risco biológico. João mostrou seu conhecimento sobrenatural que fez os outros balançarem a cabeça enquanto suspiravam. Eu pensei que aquele lugar seria esquecido para sempre. Disse Betty Fear. Esquecido? Por quê? O que aconteceu com o lugar? João perguntou. Após os eventos que se seguiram à doença de Corprus, o local foi limpo para continuar e servir como masmorra de Lord Fear. Não poucos anos se passaram e o Ano Vermelho chegou. Tivemos que limpar a masmorra das armadilhas nós mesmos para fornecer o local para os refugiados que buscaram abrigo na ilha protegida por nossa magia. Depois disso, Lord Fear tentou abrir a masmorra novamente, mas Morrowind estava praticamente se recuperando do desastre da erupção de Vardenfell. Não muito tempo depois, os Argonianos invadiram Morrowind e a Casa Telvanni quase foi aniquilado. Mas a maioria dos Magilords conseguiu sobreviver. Telefone Fear normalmente não era afetado pela maioria desses eventos, mas de ano para ano, as pessoas esqueciam quem era o senhor do lugar e alguma escória tentava tomar conta do lugar. Não há necessidade de mencionar o que aconteceu com eles. Oh, eu vejo. De fato, foi uma bagunça para a Casa Telvanni durante os últimos 200 anos. Enfrentou destruição total e João estava muito bem ciente das histórias. Ele até sabia algo muito melhor. O último herdeiro vivo da casa Telvanni vive está em Skyrim, mas João não tinha interesse em ajudar os Telvanni ou aquele último herdeiro. Mais do que isso, os Telvanni e Magilords ainda estão vivos e isso inclui Divite-Fear e Nelot, que são monstros de vida longa. João começou a conversar com a irmã Fear e mostrou-lhes muito respeito, pois um deles era seu grão-mestre e os outros eram pessoas iguais a ela. Então, eu tenho uma pergunta. Ele olhou para Alf e ela assentiu. Quando você nos emboscou, você usou um feitiço de silêncio para me impedir de usar o Tuum. A pergunta é, como a Inner Connection entre a forma astral e a forma física pode ser cortada a esse ponto sem me matar? Alf assentiu. Boa pergunta. Estou surpreso que você tenha notado. Bem, a resposta é simples e bastante chata. Desde o início, eu sabia quais posições devo atacar para cortar o elo que transfere a essência vital para dentro e para fora do seu corpo astral. João ficou surpreso com a resposta ousada. O grande mestre está tentando dizer que você estudou essas posições que conectam os corpos físico e astral nos mortais vivos? Sim, eles eram um assunto interessante. Você tentou estudá-los? Sim. Eu tentei muito.
Até agora, só encontrei 10 deles e apenas 4 estão relacionados à energia mágica, enquanto o restante estava relacionado à energia vital e alguma outra forma de energia que desconheço. Nada mal, mas ainda está muito longe do número real. Alf acenou com a mão e um livro voou de uma prateleira e se chocou contra o peito de John. Estude isso. John segurou o livro e abriu a primeira página. Deu-lhe a mesma sensação quando Nurina deu a John os livros de feitiços pela primeira vez. O que é isso? Perguntou Nurina a Alf. É um livro que fala sobre uma rede de canais no corpo por onde fluem as energias do céu e da terra. Assim como os vasos sanguíneos, mas para energias ao invés de sangue. Nurina sentiu enquanto aprendia coisas novas sozinha. Para uma maga talentosa, ela nunca se preocupou com o treinamento de sua energia, pois ela ficava mais forte com a idade e habilidade, ao contrário de John que tinha fetiche em treinar qualquer coisa que pudesse ser treinada. Esses desenhos. John notou algo sobre o livro e apontou. O que há com eles? Esses não são os pontos de acupuntura. Ao questionar John, Alf foi pego de surpresa. Apenas os psíquicos de Artael nos chamam assim. Como você sabe disso? John claramente viu desenhos semelhantes em sua vida passada, mas guardou isso para si mesmo. Eu li um livro de remédios uma vez que tinha um desenho parecido e os chamei por esse nome. Nada demais. Ele conseguiu dizer aquela mentira e isso não era completamente mentira da forma mais fria possível para não chamar muita atenção. No entanto, em sua mente, uma tempestade estava acontecendo. Palavras como raízes espirituais, núcleo espiritual, vasos espirituais, 8 canais extraordinários, 12 canais principais, os acupontos que os conectavam. Droga! Este livro é um tesouro em minhas mãos. É como colocar 2 motores a jato em um dragão. Suas expressões se misturavam entre sorrisos e admiração e se contraíam de vez em quando. Sim, ele é tão assustador quanto nós. O Upsefid se riu do fato. Ao contrário de Alf, que era principalmente frio e indiferente, o Ups era gentil e fácil de lidar. Bate, no entanto, parecia ser astuto e astuto. Diga, John. Você gostaria de ir ao Corpusarium e tentar a sorte? Bate sugeriu em um tom baixo. Todos na sala ficaram surpresos. Posso? John perguntou e quase pulou. Não, é perigoso. Nurina levantou-se. Não se preocupe, a última vez que alguém esteve lá foi há muito tempo. Ficaria encantado se ele descobrisse o talento de sua última 4ª geração. Não, eu não aprovo. Nurina estava prestes a ter um ataque de raiva, mas logo ouviu uma voz em sua cabeça. Lembra do que conversamos antes? Você o está protegendo demais. Essa era a voz de Alf em sua cabeça. Você não precisa se preocupar. Você pode ficar com este pergaminho. Se você enfrentar algo que não consegue controlar, o pergaminho irá teletransportar você para o Salão Onyx. Bate pegou um pergaminho. É apenas um pequeno desafio, garoto. Quer nos mostrar do que você é feito? Alf desafiou John. Bem, se foi colocado dessa forma. Então estou dentro. Kirin Saga capítulo 170 Um pequeno desafio 2 Antes de entrar na masmorra, perguntei ao grão-mestre Alf sobre o local e sua disposição. Não me disseram muito, mas parece que o lugar não estava sendo mantido de qualquer maneira. Quando perguntei sobre as vítimas de Corpus que estavam em quarentena no Corpusarium, aprendi que aqueles que eram impossíveis de serem curados foram todos condenados a uma morte misericordiosa. Ainda assim, a única coisa que mais me interessou foi um certo homem chamado Yagran Bagarne, um dos internos do Corpusarium que apareceu em Elderscrolls III, Morrowind. Por que perguntei sobre essa pessoa em particular? Bem, é aqui que as coisas ficam interessantes. Yagran Bagarne é o último Emer vivo conhecido. Ele era um bom amigo de Divatifir, um mago muito poderoso e antigo que supervisionou no Corpusarium. Ele estava doente e seu corpo inchou com os efeitos da doença de Corpus. Então ele só podia se mover com a ajuda da metade inferior de uma Centurion Spider modificada. Ele não era apenas o último não conhecido, ele também é o autor de um livro famoso chamado Tarot de Clore antes do desaparecimento dos anões.
Bagarna era um Master Crafter a serviço do arquiteto tonal-chefe, Lord Kagrenak, ou aquele que provavelmente será o principal responsável pelo desaparecimento de sua própria raça. A razão pela qual Yagrum Bagarno sobreviveu ao destino dos anões foi que ele estava em uma viagem para um reino externo de Nir quando o acidente aconteceu e quando ele voltou, ele estava sozinho. Esta é uma das histórias mais comoventes de quando ele voltou e começou a procurar por seu povo. Ele só conseguiu corpos e viveu em um corpo semelhante a uma prisão, como afirmou. Quando perguntei às irmãs Fir sobre ele, fui recebido com rostos surpresos, pois parecia que o assunto sobre ele era mantido em segredo nesta casa. Mas soube mais tarde que Lord de Whitefir havia levado Yagrum Bagarne para um reino para curar e pesquisar o desaparecimento dos anões. Lord Fir não disse nada sobre Yagrum para suas filhas, pois parecia ser uma pessoa que valoriza a privacidade de seus amigos. Notas do tradutor, ou melhor, como autor de uma fanfiction, não quero me aprofundar em algumas partes da tradição que não posso realmente pesquisar ou explicar. Espero que a próxima série de jogos nos dê algumas respostas adequadas no futuro. Enquanto tomava minhas medidas de segurança, me preparei para entrar no Corpus 1. A entrada era exatamente como era antes no jogo Morrowind, apenas na parte mais profunda do Onyx Hall. Beth abriu a porta para mim e Upsi foi informar Lord Fir que a masmorra estava sendo desafiada por um discípulo de quarta geração. Ela tinha certeza de que ele ficaria satisfeito e assistiria de seu lugar. Afinal, era seu hobby observar as pessoas desafiando sua masmorra. Eu, por outro lado, fiquei um pouco nervoso depois de saber que ele estaria assistindo. Eu tive que fazer o meu melhor sob seu olhar atento. Mas como Catatusk, eu tinha muito orgulho de minhas habilidades como ladrão. Conheço algumas pessoas em Riften que vão me assombrar se eu mostrar um desempenho medíocre. Com tudo isso em mente, respirei fundo e passei pela porta. O Corpus 1. Uma enorme série de cavernas sob telefone Fir. O lugar era escuro e muito úmido. Parece que algumas partes das cavernas foram fortemente danificadas devido aos eventos do Ano Vermelho há cerca de 200 anos, mas tudo ainda estava em boas condições. João pode fazer tudo se encontrar algum inimigo sem se preocupar com a estrutura acima. A primeira coisa que apareceu foi o grande túnel da caverna que tinha um número louco de raízes vindo de cima. João apenas deu alguns passos e uma dessas raízes de repente o atacou. Calmamente, João moldou sua mão como uma lâmina e usou uma versão mais fraca de Thundercloak para retalhar na raiz Hold. Acontece que não era uma raiz, mas algum tipo de cobra que gostava de se misturar com as raízes para pegar scavers e ratos. João examinou a cobra rude e julgou que era algum tipo de criatura nativa de Morrowind, sobre a qual ele não sabia muito, pois suas escamas pareciam feitas de osso. O mundo é grande. João jogou a cobra morta sem interesse e espalhou sua magia de detecção por cada raiz pendente ou qualquer coisa que pudesse ser uma ameaça. Com certeza, essa não era a única cobra e parecia que havia muita companhia aqui. João só precisava apontar a mão para frente e disparar uma série de relâmpagos que estavam sendo lançados tão rápido quanto alguns tiros de metralhadora. Logo depois, algumas das pequenas pragas ao redor explodiram em uma gosma desagradável pelo raio e os outros perceberam João como uma ameaça que não pode ser tratada e escaparam imediatamente. João estava agindo da maneira mais legal e digna possível, caso estivesse sendo observado por algum meio mágico ou algo assim. Depois de avançar cauteloso com cada passo e cada sombra, João sentiu alguns movimentos estranhos do chão ao seu redor e parou seus passos. Ele ainda estava parado na ponta dos pés quando uma mão estranha veio do chão e tentou segurá-lo. João agilmente saltou para trás e liberou a Madinesa Aura Verde para forçar a criatura a sair. Estranhamente, a criatura não foi afetada pela aura de João e se moveu em seu próprio ritmo até parar no chão à frente de João. Um Ash Spawn. O que um desses está fazendo aqui? João reconheceu a criatura imediatamente, pois não era de Morrowind, o jogo, mas sim de Skyrim, o jogo, com o qual ele estava mais familiarizado.
Foi introduzido na expansão DLC Dragonborn como criaturas humanoides que pareciam ter sido feitas de terra ou cinzas. Também tinha olhos vermelhos e veias por todo o corpo. Esta era uma criatura de cinzas única, pois apareceu após a erupção da Montanha Vermelha Vardenfell e só foi vista em Solstheim. João ficou confuso por um segundo porque não havia notícias sobre isso estar em Morrowind, mas ele decidiu seguir a estratégia matar agora, perguntar depois. O Ash-Spawn era uma criatura baseada em chamas, então ele a usava para atacar e tinha imunidade a ela. Então João ainda estava usando principalmente ataques de raios. A criatura era dura e resiliente, pois pode conter minerais em seu corpo. Então engolir era uma dor de cabeça com meios normais. João usou ataques de raios para desintegrar as articulações de seu corpo e proibi-lo de se mover ou atacar com magia. Logo depois, ele terminou de limpar o local depois de matar alguns dos Ash-Spawns. Ele continuou olhando ao redor e percebeu que havia pedras estranhas escondidas nas paredes e no chão. Ele cuidadosamente cavou um e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Pedras do coração? Então esse é o motivo. As Heartstones são um mineral encontrado apenas em Solstheim também. Ele carregava algumas características semelhantes aos Ash-Spawns, como ter a mesma origem que a Montanha Vermelha e a mesma aparência, pois era uma pedra com um toque de brilho vermelho por toda parte. Então esta é outra armadilha de Lord Fear. Entendo. Ele trouxe Heartstones de Solstheim e as plantou aqui e forneceu cinzas dos arredores para criar Ash-Spawns. Que astúcia! Se alguém é além de mim que atacou estupidamente os Ash-Spawns com seus corpos resistentes ou usando Flame Magic neles, não teria terminado bem para eles. De fato, havia muitas armadilhas na área, mas era fácil passar por elas se a pessoa estivesse em alerta máximo, conhecedora e engenhosa. Limpei outra armadilha do Ash-Spawn, então decidi usar o feitiço que aprendi mais tarde, o feitiço Levitação. A razão pela qual eu não queria aprender esse feitiço era que ele é lento e na verdade foi muito banido em todo o Império. A Legião Imperial considerou um feitiço muito perigoso, pois não era tão difícil de dominar. Uma nação como Morrowind ganhou sua independência do Império criando uma legião de soldados voadores e obliterando a Legião Imperial. Por essa razão uma baixa como a Levitation Act foi feita, já que os próprios humanos não eram tão bons em usar a magia da levitação. Eu também não queria que ninguém soubesse que eu uso aquele feitiço, embora eu possa usar o feitiço Flametronashalk. Conheço algumas pessoas que podem tentar criar problemas para mim se souberem que posso usá-lo, então guardei para mais tarde. De qualquer forma, decidi aprendê-lo recentemente e esta é a primeira vez que o uso em ação. Com certeza consumiu muito mágica, mas não fiquei em desvantagem. Subi no ar para evitar todas as armadilhas no chão e eliminar as armadilhas sem esforço. Eu encontrei alguns Arshoppers irritantes e Suicida Hospiders que explodiram na morte fazendo gases tóxicos. O lugar era mais chato do que perigoso, mas logo encontrei um verdadeiro monstro para lutar. Em uma área cheia de musgo e água, uma assustadora criatura reptiliana saltou do nada e escancarou seu enorme rato para me engolir. Eu imediatamente me teletransportei enquanto me mantinha no ar. Depois de falar para ver melhor a coisa que me atacou, senti uma dor de cabeça repentina assim que confirmei sua identidade. É um Kaguti. O que é um Kaguti? Bem, é um reptiliano bípede feio sem membros anteriores. São apenas duas pernas fortes, um torso e uma cabeça assustadora com duas longas presas saindo dela. É uma criatura feroz com alta hostilidade e fome sem fim. Eu posso apenas me teletransportar, mas encontrei uma caixa de madeira presa na parede do outro lado da área. Parecia que pelo menos encontrei algo, mas tenho que derrotar seu guardião. Suspiro. Muito bem. Venha para mim, mano. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.